Massa de torta, massa de quiche, massa em geral para você fazer uma tortinha, uma quiche, o que você quiser na sua casa, na versão sem glúten e vegana. Vem comigo! Qual é a farinha que eu mais gosto de usar para substituir a farinha de trigo? É a farinha de grão de bico. Ela é uma farinha de base, é uma farinha de estrutura, ela é bem rica em proteína, ela é bem proteica, então sempre que você coloca ela, você está acrescentando também proteína, né, para sua dieta. Então eu acho que ela faz muito mais sentido do que a farinha de trigo e eu gosto muito de usar ela. Então ela vai ser a base da nossa tortinha hoje. A gente vai fazer aqui uma quantidade de massa que dá para fazer 12 tortinhas como essa ou uma torta grande, tá? E daí você faz na sua casa. Muita gente já vai com o seu dedinho aí agora me perguntar aonde compra farinha de grão de bico? Segura até o final desse vídeo. No final desse vídeo eu vou falar tudo sobre isso, onde você encontra todos os ingredientes que a gente usou. Combinado? Então vamos lá, farinha de grão de bico, a gente vai precisar também de óleo de coco. E aí o óleo de coco, você pode, se você não gostar do sabor do óleo de coco, existe o óleo de coco sem sabor, que ele é inclusive mais barato do que o outro óleo de coco comum. E você encontra muito fácil em qualquer loja de produtos naturais. A gente vai usar aqui só 50 gramas. A gente vai precisar também de goma xantana. Esse é um dos segredos de receita sem glúten. Goma xantana a gente não pode colocar muito e a gente também não pode colocar muito pouco, senão ela não vai fazer diferença. Mas basicamente o que ela faz, ela traz a liga que o ovo traria caso ele estivesse na receita. Como a gente não tem ovo na receita, a gente coloca goma xantana. Uma colher de chá só de goma xantana. Não exagera na goma xantana, senão aquele negócio vai ficar melequento assim, ó, vai dar errado a sua receita. E aí então a gente vai misturar nesse bowl, a gente vai colocar aqui todos os nossos ingredientes. Então eu vou colocar a farinha de grão de bico, a goma xantana, o óleo de coco, uma pitadinha de sal e aí a gente vai misturar muito bem tudo isso. Mistura com a ponta dos seus dedos, tentando fazer com que o óleo de coco se dissolva entre as pontas dos seus dedos. Vai devagarzinho até você chegar numa tipo uma farofinha como essa aqui. Agora que a gente tem essa farofinha, a gente vai pegar uma xícara de água fervente. E é muito importante que essa água esteja muito, muito quente, porque é ela exatamente que vai derreter o nosso óleo de coco e vai fazer com que ele se incorpore na massa. Porque o óleo de coco é um pouco mais difícil, ele não se dissolve como a manteiga que a gente se dissolve com o calor dos nossos dedos. O óleo de coco é um pouquinho mais difícil. Por isso a gente joga essa água fervente aqui e aí ela já vai automaticamente dissolver esse óleo de coco. Mistura muito bem, mas é só misturar, só até você ter essa massa junta, não precisa ficar sovando massa nem nada. Agora a gente vai enrolar ela em um plástico filme e aí vamos levar à geladeira por pelo menos uma meia hora. Essa massa precisa descansar. Por quê? Porque o que acontece? A goma xantana tem que agir ali no meio e o óleo de coco também tem que voltar à sua estabilidade normal, ele tem que voltar à sua temperatura normal para que essa massa fique mais durinha. Descansada essa massa por pelo menos meia hora na geladeira, aqui tá ela, a gente já consegue ver como ela tá bem mais firme, que a gente já consegue cortar ela em fatias. E aí então a gente vai cortar ela em fatias e vai abrir essa massa. Por conta da goma xantana, ela tá um pouquinho grudenta. Então o que a gente vai precisar fazer? Colocar mais farinha de grão de bico na bancada e em cima dele aqui, e aí sim a gente vem com um rolo e abre. Agora aqui eu tenho essas forminhas aqui, que são forminhas de fundo falso, e elas têm 10 centímetros de diâmetro. Então eu vou pegar um bowl que tem uma boca um pouquinho maior do que a da forminha, e aí eu vou cortar aqui um cilindro para ficar mais fácil de colocar na forminha depois que a gente corta. A gente já tem aqui a nossa massa cortada. É muito importante uma coisa que eu quero dizer para vocês, não se esforcem em fazer essa massa muito fina, porque quanto mais fina, mais ela começa a estourar. Pode deixar ela mais grossinha, ela vai ficar crocante, quebradiça assim, né, crocantezinha, e não vai ficar embatumada, não vai ficar maçuda. Pode deixar ela um pouquinho mais grossinha, não precisa se esforçar em fazer tipo uma massa de pizza, porque a gente não tá usando farinha de trigo. Se a gente tivesse usando farinha de trigo, ia ficar muito pesado. Mas uma farinha de grão de bico que é bem mais leve, bem mais proteica, não vai ficar. Pode deixar essa massa um pouquinho mais grossinha. E aí a gente vai fazer isso com todas as massas agora.
Claro que eu já disse, se você estiver fazendo uma torta grande, você vai fazer com a sua torta grande. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pré-assar essa massa. Toda vez que a gente for fazer uma tortinha, ou uma tortona, o que acontece? Quando a gente coloca a massa dentro da forma, ela tá crua. Se a gente vem e coloca um recheio, geralmente os recheios são úmidos. Se a gente vem e coloca umidade aqui em cima, o que vai acontecer com essa massa? Embaixo ela não vai cozinhar, ela vai ficar crua, porque eu tenho muita umidade aqui em cima. Ela pode até cozinhar nas laterais, mas a base da minha torta vai continuar crua. Então, por isso a gente precisa sempre pré-assar a massa de torta. Agora eu vou assar, eu pré-assei essa massa aqui, por exemplo, e essa aqui ela tá pronta. Eu posso congelar ela assim, ela não tem recheio nenhum aqui dentro, como vocês podem ver. Ela só tá assada, eu posso congelar ela assim. Daí quando eu quiser fazer uma tortinha, eu já tenho a massa já pronta, pré-assada e congelada. É só botar o recheio aqui dentro e botar ela de novo no forno para juntar o recheio com a massa e tudo isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito fácil, não é não? Essa receita é massa vegana e sem glúten para você. Gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários e senta o dedo nesse like, por favor. Avisa o YouTube que esse conteúdo é bom, que você gosta. Agora é o seguinte, vamos falar sobre os ingredientes. Drica, eu nunca vi para vender goma xantana, eu nunca vi para vender farinha de grão de bico. Como que eu faço para comprar? Calma, calma. Você vai entrar no site www.ingredientesonline.com.br. Lá tem absolutamente tudo o que você precisa. Tudo. Farinha de grão de bico, goma xantana, farinha de arroz. Todas as farinhas sem glúten. Lá não tem contaminação. Não vai... Se você quiser procurar farinha de trigo, você não vai encontrar, porque lá é tudo sem glúten. Então, nesse meu novo mundo sem glúten, eu também descobri novos fornecedores que não tem contaminação, e isso é muito importante. Então, entra nesse site www.ingredientesonline.com.br, faz as suas compras e tem mais um detalhe que eu quero falar para você. Se você quiser um desconto, coloca lá, Drica na Cozinha, o seu cupom de desconto, e você tem desconto aí, acho que no boleto, tem bastante desconto no boleto, tem desconto no cartão de crédito, enfim, você ainda pode pagar em vezes isso aí, ainda pode comprar a sua castanha, a melhor castanha, super fresca, ou as farinhas, tudo super fresco, com desconto. Então, meus amores, é isso. Esse foi o vídeo de hoje de como fazer uma massa de torta ou de quiche sem glúten e vegana. Beijo e até semana que vem.